A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, conhecida mundialmente, que tem sobre o alto do Corcovado a imagem do Cristo Redentor, já se prepara para celebrar seu aniversário de 455 anos de fundação, com várias comemorações ao longo deste domingo, 1º de março. No programa de hoje, você confere todos os detalhes da missa solene em ação de graças pela data histórica, que será presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no Santuário Basílica de São Sebastião. Fica por dentro da abertura da campanha da fraternidade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e tem mais informações sobre as visitas guiadas em igrejas históricas do Rio de Janeiro, promovidas pelo Centro Loyola de Fé e Cultura, vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. No próximo domingo, dia 1º de março, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro completa 455 anos de fundação. Para celebrar, o arcebispo metropolitano, cardeal Orani João Tempesta, presidirá uma missa em ação de graças pela data histórica às 8h30 da manhã, no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca. Em entrevista ao Igreja em Ação, o professor e historiador Milton Teixeira contou um pouco sobre a história da fundação da cidade maravilhosa. Bom, o Rio de Janeiro nasceu no meio de uma guerra e quase acabou ali. A Baía da Guanabara, na verdade, estava em mãos dos franceses desde 1555. Eles eram liderados por um almirante bretão chamado Nicolau Durand de Villegagnon. E até hoje não sabemos ao certo quantos franceses estavam aqui, mais ou menos uns 800, segundo uma fonte antiga. E o Villegagnon tinha deixado o Rio de Janeiro em 1559. Os portugueses já tinham atacado a colônia francesa, que recebeu um pomposo nome de França Antártica, mas não tinha nada aqui, tinha uns acampamentos e a maioria dos franceses estava vivendo com os índios. Mendes Sá atacou em 1560 a Baía da Guanabara, mas não conseguiu fundar a cidade. Depois, em 1564, o sobrinho neto dele, Estácio de Sá, também tentou fazer a mesma coisa, sem sucesso. E, finalmente, em 1565, no dia 1º de março, um exército meio de Brancaleone, 300 europeus, 30 índios, 3 padres, para fundar a cidade do Rio de Janeiro, tendo de enfrentar 800 franceses e 20 mil índios adversários. Realmente, numa situação como essa, o português tinha que confiar muito no divino. O português sempre foi muito religioso, já desde priscas eras, a religião permeia toda a vida do povo lusitano e ainda mais um povo de navegantes que tinha que abandonar tudo, tinha que abandonar a segurança, tinha que abandonar para se aventurar pelos mares, então eles só podiam confiar em Deus. E eles chegam aqui com essa esperança, de, com apoio do São Sebastião, conseguir a vitória contra um inimigo tão poderoso. E realmente, na madrugada do dia 1º de março, lá pelas 6 horas da manhã, eles adentraram a Baía de Guanabara em 9 barcos a remo. Era uma terça-feira chuvosa, o Estácio de Sá desembarca entre o Morro Cara de Cão e Pão de Açúcar. O ouvinte que não conhece, o Morro de Cara de Cão é onde está hoje a Fortaleza de São João e o Centro de Capacitação Física do Exército. O Pão de Açúcar, todo mundo sabe onde é que fica. Ali tinha uma nesguinha de areia e eles desembarcam ali. O Estácio é um dos primeiros a desembarcar. O Estácio pode parecer um comandante de 40, 50, nada, tinha 23 anos, 22, 23 anos. E isso naquela época, século XVI, era meia idade. Um homem vivia em média 40, 45 anos. E ele desembarca, ele faz um muro de madeira e areia, bota uma porta nesse muro, nomeia o primeiro funcionário público da cidade, Francisco Dias Pinto, que foi o porteiro, e coloca ele dentro da muralha, o porteiro tranca a porta por dentro, todo mundo fica do lado de fora, ele bate na porta 3 vezes, e aí o porteiro pergunta quem vem lá, e o Estácio responde, é Estácio de Sá,
governador da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que pede para entrar. Foi um embate que foi militar e também ideológico. E duraria 2 anos, né, até a vitória, a batalha, a última fortificação francesa, é onde hoje é o Morro da Glória, pertinho aqui da Rádio Catedral. Ali tinha um forte, o Forte Uruçu-Mirim. E em 18 de janeiro de 1567 chega um reforço da Bahia de 1.000 homens. E 2 dias depois, do dia de São Sebastião, eles atacam o forte. A batalha dura 8 horas e os portugueses saem vitoriosos. Porém, o Estácio de Sá é ferido mortalmente por uma flecha adversária. Milton Teixeira falou ainda sobre a data que marca a fundação da cidade, muitas vezes confundida com o dia de seu santo padroeiro São Sebastião. Segundo a Anchieta, não há dúvidas, a cidade foi fundada 1º de março. Porém, a religião sempre falava mais alto. Então, o dia do padroeiro passou a ser, durante séculos, o dia do aniversário da cidade. Apesar dela ter começado a existir fisicamente somente a 1º de março de 1565, já em 1568 se celebrava dia 20 de janeiro. Inclusive se fazia uma reprodução da Batalha de Uruçu-Mirim na Baía da Guanabara. Você tinha pessoas vestidas de índios e de guerreiros. Isso durou anos assim. E quando se fez o 4º centenário da cidade, o governador Lacerda fez uma reprodução dessa batalha. Então, o dia 20 de janeiro é o mais antigo feriado da cidade, celebrado desde 1568. Era o dia também importantíssimo que os vereadores tomavam posse. A cidade não tinha prefeito, não tinha administrador. Quem administrava a cidade eram os vereadores. Eram 3 vereadores eleitos às vésperas do Natal e eles tomavam posse dia 20 de janeiro. O tempo da posse, a eleição era rápida, porque a cidade era pequena. A apuração também era bem rápida. Mas tinha que fazer a roupa, né? Tinha uma roupa que eles usavam, uma roupa da posse que era toda branca. Então era sempre dia 20 de janeiro. E até os anos 50, 60, ainda se celebrava o aniversário da cidade, dia 20 de janeiro. Tanto que ele é feriado, dia 1º de março não é. Não é. Só nos anos 60 que chegou-se a um consenso que a cidade efetivamente só começou a existir quando Estácio de Sá desembarca na terça-feira chuvosa de 1º de março de 1565. Mas o feriado religioso sobrepujou o feriado da guerra, né? Então eu creio que isso vai continuar ad referendum. E dia 20 de janeiro todo mundo pode ver a imagem de São Sebastião que Estácio de Sá trouxe com tanta dificuldade e com tanta batalha, né? Muitos morreram para que o Rio de Janeiro existisse. Essa cidade tem que ser defendida e essa guerra não terminou. Nós ainda lutamos pela posse da terra, né? Ainda estamos aqui lutando. Essa luta ainda continua. Então é dever de todo carioca defender a sua cidade, defender o seu bairro, o lugar onde vive, porque o Rio de Janeiro é muito importante. Foi uma terra conquistada com guerra, com batalha, não foi simplesmente uma chegada pacífica, e isso não pode ser esquecido. O Santuário Basílica de São Sebastião, onde será presidida a missa em ação de graças pelos 455 anos do Rio de Janeiro, é administrado pelos frades capuchinhos e foi declarado santuário arquidiocesano em 2015, durante as comemorações pelo Dia do Padroeiro, em 20 de janeiro. O templo possui especial valor afetivo para os cariocas, conforme o decreto municipal, pois possui a guarda de 3 símbolos importantes para a cidade: o marco de fundação, os restos mortais do fundador da cidade, Estácio de Sá, e a imagem histórica de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que foi trazida por ele. O reitor e pároco do Santuário Basílica, Frei Jorge Luiz de Oliveira, faz um convite para que você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, participe dessa grande celebração. No dia 1º de março, domingo próximo, estaremos comemorando o aniversário de 455 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro. E assim o Santuário Basílica de São Sebastião, juntamente com os frades capuchinhos da província Nossa Senhora dos Anjos, do Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais,
Estamos convidando a todos e a todas que nos acompanham pela Rádio Catedral para celebrarmos essa data tão importante para a nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A missa solene, em comemoração pela fundação da cidade, será no próximo domingo, às 8h30 da manhã, no Santuário Basílica de São Sebastião, com a presença de Dom Orani Tempesta. Venham todos participar. Domingo próximo, às 8h30, no Santuário Basílica de São Sebastião. Este é um momento de suma importância para todos nós, frades capuchinhos e paroquianos, podermos acolher a todos e a todas, festejar e agradecer a Deus, na intercessão de São Sebastião, por tantas bênçãos e graças recebidas. Venha você, venha sua família, traga todos os seus amigos, vamos todos participar desse momento tão importante na nossa cidade do Rio de Janeiro. Dia 1º de março, domingo próximo, às 8h30 da manhã, no Santuário Basílica de São Sebastião. O Santuário Basílica de São Sebastião fica na Rua Doc Lobo, número 266, na Tijuca. Mais informações pelos telefones 2204-7900 ou 2204-7904, repetindo, 2200-7900 ou 2204-7904. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação e a gente trouxe para você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, no programa da última semana, informações sobre o lançamento oficial da campanha da Fraternidade e iniciativas que estão sendo promovidas na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele, tendo ainda como inspiração a figura de Santa Dulce dos Pobres, a temática da campanha da Fraternidade de 2020 convoca a sociedade a uma reflexão sobre o cuidado e a solidariedade com os mais pobres, buscando ações concretas de promoção da dignidade da vida humana e do bem comum. Por iniciativa do deputado estadual Renan Ferreirinha, no próximo dia 5 de março, às 6h30 da noite, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, realizará a abertura oficial da campanha da Fraternidade na Casa do Povo. A campanha da Fraternidade é o modo com o qual a Igreja no Brasil vivencia a Quaresma. Há mais de 5 décadas ela anuncia a importância de não se separar conversão e serviço à sociedade e ao planeta. A cada ano, um tema é destacado, assim a campanha da Fraternidade já refletiu sobre realidades muito próximas dos brasileiros: família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação, moradia e violência, entre outros enfoques. Neste ano, busca conscientizar à luz da Palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, casa comum. Além do deputado, a solenidade contará também com a presença do arcebispo da cidade, cardeal Orani João Tempesta, entre outros convidados. A solenidade é aberta a toda a população. O Palácio Tiradentes fica na Rua 1º de Março, sem número, na Praça 15, no centro do Rio. Celebrando 26 anos de funcionamento, no próximo dia 7 de março, o Centro Loyola de Fé e Cultura, vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, promoverá entre março e maio 4 visitas guiadas em igrejas do Rio de Janeiro. Alessandra Cruz, da equipe do Centro Loyola de Fé e Cultura, conta como surgiu a ideia de realizar essas visitas nas igrejas históricas da cidade. A ideia de fazer as visitas para as igrejas históricas do Rio de Janeiro começou porque nós temos belíssimas igrejas que são pouco conhecidas dos fiéis, das pessoas da própria cidade, não só católicos, enfim. Muita gente de fora visita essas igrejas e a gente conhece pouco. Já era uma intenção do Centro Loyola
trabalhar essa questão do turismo na cidade. E nós escolhemos as igrejas históricas justamente porque elas não tinham toda essa visibilidade entre as pessoas aqui do Rio. Nós começamos pelo Mosteiro de São Bento, com Dom Mauro, que é de lá do mosteiro. E logo na primeira visita surpreendeu muito, porque nós lançamos as inscrições em menos de 48 horas, ela já estava lotada. E nós percebemos então que existia, né, essa necessidade das pessoas querendo participar desse tipo de atividade. Então nós começamos a fazer no Mosteiro de São Bento, nós fizemos ao longo de um ano cerca de 4 visitas. Depois nós passamos a fazer também no Convento de Santo Antônio. Essa do Convento de Santo Antônio é interessante porque os visitantes eles vão até o claustro, que é uma parte da igreja que, né, do complexo ali do Convento de Santo Antônio, que não fica aberta normalmente a quem vai lá, né, até a igreja. E no claustro tem algumas capelas que foram restauradas, tem a sacristia, que é uma das sacristias mais bonitas, né, do Brasil. E depois nós passamos a fazer em outros espaços, com o Frei Roger Brunório, que é do Convento de Santo Antônio, na igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. E outra visita que nós também fazemos é a igreja de Santa Rita, né, com o professor João Carlos Nara Júnior. Então a gente percebe assim, são vários lugares, várias igrejas, né, o próprio convento de Nossa Senhora do Carmo também. São várias igrejas que têm uma importância histórica muito grande para a cidade e que têm coisas muito interessantes para serem vistas. O primeiro local a ser visitado será o Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no dia 21 de março, das 9h30 às 11h30 da manhã. Nesta visita será contemplada a arquitetura e a arte religiosa conventual franciscana, a partir da cultura, fé e espiritualidade. O percurso incluirá a igreja, parte do claustro, onde estão belíssimas capelas e a sacristia. O conjunto franciscano é lugar de fé, piedade antoniana e faz parte da história religiosa, política, social e cultural do país. Nas dependências do convento, Dom Pedro I redigiu a Carta do Fico. Lá também, em 1762, Frei Galvão foi ordenado sacerdote. A visita será acompanhada pelo Frei Roger Brunório, que além da formação em filosofia e teologia nos institutos franciscanos, é museólogo pela Unirio. No dia 3 de abril, de 1 às 3 da tarde, será a vez da igreja de Santa Rita de Cássia ser visitada. É uma das mais belas igrejas do centro do Rio de Janeiro, que guarda elementos da primeira aparição do estilo rococó na América e teve um papel importante no tempo colonial, que se expandiu até o Valongo, local que recebia os escravos no Rio. O palestrante será o arquiteto e urbanista pela UF, João Carlos Nara Júnior, licenciado em História pela Unirio e mestre em Arqueologia pelo Museu Nacional, a UFRJ. E o Santuário Basílica de São Sebastião, a Igreja dos Capuchinhos, também será explorado, dessa vez no dia 9 de maio, de 9h30 às 11h30 da manhã. Localizada na Tijuca, a Basílica foi construída após a demolição, em 1922, da Igreja de São Sebastião do Rio de Janeiro, que existia no Morro do Castelo. A nova igreja dedicada ao padroeiro da cidade foi construída entre 1928 e 1931 e seu interior é decorado com vitrais, mosaicos e mármores. Hoje, ela abriga objetos históricos e artísticos retirados da igreja demolida, como o marco de pedra da fundação da cidade, a lápide de Estácio de Sá e a imagem original de São Sebastião. O palestrante será o arquiteto Fábio Sotero, especialista em arte sacra e espaço litúrgico pela PUC Rio Grande do Sul. E o último local a ser visitado pela equipe do Centro Loyola de Fé e Cultura, nesse ciclo de visitas guiadas pelos templos do Rio de Janeiro, será a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no dia 30 de maio, das 9h30 às 11h30 da manhã. A proposta é fazer com que os participantes façam uma viagem no tempo através da arquitetura, também conhecida pelo título de imperial. Inaugurada em 1739, com a planta formada por 2 octógonos, foi a igreja preferida da família real e atualmente é tombada pelo IPHAN
e considerada uma das joias da arquitetura colonial no Brasil. O Frei Roger Brunório guiará a visita. A Alessandra Cruz destaca ainda alguns objetivos dessas visitas guiadas e ressalta a função catequética que esses encontros trazem aos participantes. A gente percebe que o grande diferencial das visitas que nós fazemos é justamente porque elas não têm só uma finalidade turística, né? Elas também têm uma finalidade catequética. Quando o Frei Roger ele começa a mostrar todos os detalhes de uma igreja, né? Mais do que ser aquelas visitas guiadas que às vezes a gente escuta muitas datas, muitas referências históricas, tem, claro, né, a questão histórica, a questão das datas, mas também tem uma explicação catequética, né? Por que daquela imagem, aquela imagem posicionada naquele altar, o que significa toda aquela iconografia que está ao redor ali, né? Todos aqueles símbolos que estão às vezes entalhados na madeira, enfim, adornando essas igrejas, nas pinturas. Então, existe também uma explicação que é catequética, né? Toda imagem dentro de uma igreja, todo adorno tem também uma função catequética de levar o fiel ao encontro mais próximo com Deus. E aí, nessas visitas, a gente tenta mesclar as duas coisas, a parte do passeio, a parte do turismo, a parte do conhecimento da história, da arquitetura, da arte sacra, mas também esse lado catequético de entender o porquê daquele objeto colocado daquela forma naquela igreja. Nós procuramos que todas as visitas sejam feitas, né, por professores especialistas ou por pessoas que são especialistas. O Frei Roger, por exemplo, ele é museólogo, ele já trabalha com essa questão de preservação cultural, né, de bens sacros. Já fez isso dentro da própria província franciscana. Dom Mauro é super especialista em arte sacra, né? Faz parte lá do corpo de professores do Mosteiro de São Bento, né? Da pós-graduação em arte sacra. O professor João Carlos Nara Júnior é historiador, é doutor em história, também é arquiteto e urbanista. Então, a gente procura sempre que esses guias, que esses condutores, que eles sejam pessoas altamente especializadas. Agora, a gente vai ter uma com o Fábio Sotero, né, que é arquiteto, que também é especialista em iluminação sacra, em arte sacra, que vai ser na igreja de São Sebastião, ali dos Frades Capuchinhos. Então, a gente sempre procura que seja um professor bastante especializado. A gente já teve também visitas com o historiador Milton Teixeira. Geralmente, com o professor Milton, a gente não faz as igrejas, a gente faz outros espaços da cidade, né? Um viés um pouco mais cultural, mas a gente procura sempre que sejam especialistas, né? Todas as pessoas estão convidadas a participar. Todo mundo está sendo super bem-vindo para participar. Em cada visita há um investimento de R$30 e os participantes terão direito a um certificado de participação emitido pelo Centro Loyola de Fé e Cultura. Em todos os encontros é recomendado o uso de calçados confortáveis e roupas adequadas ao local. Mais informações pelo telefone 3527-2011, repetindo 3527-2011. Você pode entrar em contato também por e-mail celoyola@puc-rio.br ou acessar o site centroloyola.puc-rio.br. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.